Uma mãe que até quem sabe, coitada, eu fico pensando, meu coração dói para aquela mãe que quem sabe tem coragem de deixar o filho jogar numa rua para que alguém passe e pegue, mas foi um jeito, quem sabe, que ela conseguiu te preservar a sua vida, e você está aqui, eu estou aqui vencendo gigantes. Outro gigante que nós vencemos, pelo menos para mim, ir para a escola. Vencer esse gigante e ir para a escola para mim foi muito difícil. Hoje tem a questão do bullying, né? Sofri de bullying horrores quando cheguei na escola. Consegui formar gigantes, e todos nós aqui de Urbano começar a trabalhar, casar, tantos gigantes que nós vencemos. E aí, e depois disso, surgirão ainda, gente, muitos gigantes. E nós derrubaremos, continuaremos derrubando muitos gigantes. Mas depois disso, o que a gente faz para que a gente não venha a cair, para que a gente não venha a vacilar? O que nós precisamos quando nós derrubamos gigantes? Em primeiro lugar, olhando para o capítulo 18, aí de 1 Samuel, do versículo 1 ao versículo 4, nós precisamos de amizades verdadeiras logo após termos derrubado gigantes. Deus providencia para Davi um homem chamado Jonatas, um homem leal, um amigo fiel. E a maior necessidade de alguém que alcança algum tipo de sucesso e de vitória é um amigo verdadeiro. E simplesmente, sabe por quê? Simplesmente porque o sucesso, eu repito isso, é o lugar mais perigoso que tem para o ser humano estar. Essa igreja hoje, esse projeto está iniciando aqui, essa visão, essa proposta está sendo plantada aqui hoje, é um gigante que está sendo derrubado. Porém, nós precisamos de nos cercar de amizades verdadeiras para que isso continue. É um sucesso isso, mas é perigoso. É perigoso porque o sucesso ele é muito amigo de uma coisa terrível chamada orgulho. A pessoa que alcança o sucesso, ela começa a dizer: você sabe com quem você está falando? A minha vontade é dizer: eu estou falando com um pecador, com um homem sujo, podre, que vai no banheiro e fede igual todo mundo. Dá vontade de falar isso. Mas a pessoa se acha, ela pensa que é. E o orgulho, gente, é simplesmente o pecado de querer ser como Deus, porque não tem como ser maior como Deus. Não tem. Mas esse foi o grande vacilo de Satanás. E quem cai nessa está querendo imitar a Satanás. Deus não admite isso. Deus não dá a sua glória para ninguém. E só um amigo verdadeiro tem a capacidade, a liberdade e a sabedoria de nos fazer enxergar isso. E também nos ajudar a vencer o orgulho. O orgulho cega. E pior, o orgulho nos deixa solitários. Eu gosto de lembrar, eu ouvi isso quando criança, eu não sei se é fato isso, mas dizem que aquela ave, o pavão, quando ele olha para as suas penas, ele fica todo embroado, né? E abre as penas, fica aquela coisa mais linda, mas quando ele olha para o seu pé, ele desanima, que diz que o pé do pavão é horroroso, né? É terrivelmente feito, então ele abaixa a bola. E Paulo já dizia isso. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, gente, Paulo teve experiências carismáticas aqui maiores do que qualquer um de nós. Diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11 e 12 que ele experimentou o terceiro céu. Porém Deus colocou um espinho na carne, nós não sabemos o que era, ninguém sabe o que era, mas era um mensageiro de Satanás para manter Paulo com a bola murcha. E nós precisamos de amigos que mantenham a nossa bola murcha depois que nós derrubamos grandes gigantes. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Você venceu e tem vencido muitos, inúmeros gigantes. Acordar todo dia e trabalhar, batalhar nessa sociedade terrível pelo pão de cada dia. Você vai voltar para casa e você derrubou gigantes. Mas nós precisamos de amigos. Amigos que nos coloquem no lugar que nós precisamos, para que o sucesso não puxe o orgulho e para que o orgulho não nos faça solitários. E o diabo gosta de gente solitária, gente que está sozinha, porque é uma presa fácil para ele. É quando ele consegue entrar e derrubar essa pessoa. Em primeiro lugar, então, quando nós derrubamos gigantes, quando mais uma igreja é plantada, quanto mais vitórias são colhidas e alcançadas, nós precisamos de amizades verdadeiras que consigam nos colocar no nosso devido lugar. Em segundo lugar, porque nós também precisamos, quando nós derrubamos gigantes, e vemos isso no versículo 5,
Aí, capítulo 18 de Samuel, é a prudência. Diz o versículo 5 que Saul saía Davi melhor onde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência. Se conduzia com prudência. A vida, gente, os desafios continuam. Derrubar um gigante leva a necessidade de derrubar outros gigantes. E Davi começou a enfrentar exércitos, e agora não somente um homem. Davi começou a lutar contra muitos homens. Uma vitória abre porta para mais outras vitórias, e abre porta para uma longa caminhada. Derrubar gigantes não é apenas o fim, mas é apenas um novo começo. E nessa caminhada, gente, é preciso muita prudência. E o que é isso? O que é prudência? Quando a gente dá uma olhada lá no dicionário, a gente descobre que a prudência é a virtude que faz prever e procurar evitar inconveniências e perigos. É cautela, é precaução, e é também usar a razão, a cabeça, para discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e escolher os outros meios para atingir esse bem. Isso é prudência. Nós precisamos lembrar disso. E lembrar, gente, que a razão, a mente, deve nos controlar. Há pouco tempo atrás eu li um livro do Dr. Gary Chapman, e ele diz que deixar as emoções controlar as nossas vidas é uma coisa perigosíssima. Ele diz o seguinte: lembre-se de que o caminho mais garantido para o fracasso na vida é seguir seus sentimentos. Sua maior felicidade encontra-se em fazer o que é certo, não em seguir as suas emoções. Até porque, gente, as nossas emoções variam. Um dia nós queremos o outro, mas não queremos mais. Um dia nós estamos felizes e rindo para tudo e para todos, no outro nós estamos fechados, azedos, carrancudos. Um dia nós achamos que vai dar tudo certo, que sairemos vitoriosos, que tocaremos, chamaremos a banda de música para tocar, porque vencemos, ganhamos. No outro dia não temos coragem de levantar da cama. Um dia nós levantamos com muita vontade de trabalhar, no outro nós não queremos. Um dia nós nos sentimos poderosos, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. No outro dia nós achamos que nós nem temos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. As emoções variam. A solução para isso, gente, é a prudência. Prudência é fazer o que é certo. Não é o que me dá mais emoção, não é o que me faz arrepiar mais, não é o que simplesmente me alegra mais o coração, mas é fazer o que é certo. E para ter prudência, gente, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 1, nós aprendemos a pedir a sabedoria a Deus. E por que pedir a Deus sabedoria? O mesmo Tiago responde: porque tudo que é bom vem de Deus. E toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em que não pode haver mudança, nem sombra de variação nenhuma, nada. Ele é perfeito. E nós precisamos disso, prudência, sabedoria para discernir o que é certo e correr atrás daquilo que é certo. E sabe, gente, nem sempre aquilo que cresce e nem sempre aquilo que alegra, que enche os olhos, é o melhor para nós. Basta lembrar de Abraão e Ló. Ló, quando ele teve problema com os seus empregados, com os empregados do seu tio Abraão falou: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E o Ló, com os olhos arregalados, olhou para as campinas de Moabe e viu que era tudo muito florido, muito verde, muito regado, muita água, Rio Jordão. E disse: eu quero sair de cá. E Abraão, tudo bem, ficou lá no mais deserto. E nós sabemos muito bem o fim da história, alguns aqui sabem. Ló teve que sair fugindo, perdeu tudo. Parecia o melhor, mas não foi o melhor. Pedir a Deus sabedoria para discernir aquilo que é certo. Isso é prudência. E quando nós derrubamos gigantes, nós precisamos disso. Terceiro lugar, ainda quando nós derrubamos gigantes e conquistamos vitórias, alcançamos grandes vitórias, nós também precisamos ter inimigos por bons motivos. E nós teremos. Eu gosto muito aí dessa parte do versículo 6 em diante, quando, voltando lá na guerra contra os filisteus, as mulheres elogiam Davi,
a Saul também, mas nem tanto. E a partir daquele dia, Saul se torna inimigo de Davi. O sucesso de Davi com o povo suscitou inveja no coração de Saul. Daquele dia em diante, diz a Bíblia que Saul se tornou o pior inimigo de Davi. O rei, aquele que deveria dar proteção, aquele que deveria abençoar a Davi, agora era seu inimigo. Tentou matá-lo algumas vezes, várias vezes. Mas preste atenção, olha aqui para mim. Eu sei que ter inimigos não é uma coisa romântica, é uma coisa triste, é ruim. Mas nós precisamos de inimigos. Nós devemos lembrar que se tivermos que ter inimigos, devemos lembrar disso, que nós os tenhamos por bons motivos, por motivos dignos e não por erros, pecados ou maldades nossas. Engraçado, gente, bom lembrar de Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. 1 Pedro 4, 15 e 16 diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por esse nome. Inimigos, gente, fazem parte do treinamento de Deus para nós. Nós precisamos. Davi se tornou um grande guerreiro devido às maldades de Saul. Davi, antes de ser rei, ele fez aquilo que os presidentes fazem depois de ganhar a eleição. Eles roubam o país e roubam o mundo, em geral. Davi fez isso antes, perseguido pelo seu rei. Davi percorreu todo o país. E quem sabe em várias noites de insônia, de cansaço, de perseguição, ele olhava: puxa vida, eu posso, quem sabe, quando eu subir no trono do Senhor, Deus é que sabe, ganhar esse pedaço aqui para nós. Nós precisamos de inimigos. Precisamos. Inimigos, na verdade, sabe por que nós precisamos? Porque os inimigos nos promovem. É interessante que, quando a gente vai lendo a história aí de Davi e Saul, quanto mais Saul tentava aprontar para cima de Davi: olha, você vai lá, você vai casar com a minha filha, mas traga-me 100 precursos de 100 filisteus, ou seja, mate 100 homens e traga que você vai casar com uma das minhas filhas. Davi ia lá e fazia isso. José do Egito é uma ilustração disso. Talvez, se não fossem os irmãos, os 10 irmãos de José do Egito, vendê-lo como escravo, talvez José não teria sido governador do Egito. Nós precisamos de inimigos. Os inimigos nos promovem. Eles acabam nos colocando para cima. E sabe como eles nos promovem? Vou falar para vocês. Porque a atitude certa para com os inimigos, segundo a Bíblia, qual é mesmo, gente? Orar por eles, não é isso? E amá-los. Mateus capítulo 5 fala isso. Versículos 44, 45. Lucas 6 nos fala isso também. Se a gente consegue amar os nossos inimigos, eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus: não tem nada que nos segura. Sabe por quê? Porque o amor é a maior força desse mundo. Não tem nada maior do que o amor. Satanás detesta que nós amemos as pessoas. Me lembro certa vez de um pregador, grande pregador do nosso país. Talvez alguns até ouviram contar isso. Mas dizem que na sua cidade, no norte do Brasil, ele ainda jovem pastor, foi chamado porque uma pessoa estava endemoniada, e o demônio falava que só sairia se esse pastor chegasse lá, porque ele sabia expulsar demônios. O pastor já achou estranho: vocês estão acreditando em Satanás? Vocês não sabem que ele é o pai da mentira? E não é homem que tira, não é ser humano, não é mulher que tira do capeta, é Jesus, é o poder do nome de Jesus. Mas mesmo assim ele foi. E quando lá chegou, ele se deparou com uma cena triste e terrível de uma mulher terrivelmente endemoniada, um ninho de demônios. Mas diz que ele não pronunciou uma palavra, algo aconteceu.